Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo ou ouvindo aí. Esse é o podcast Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu estou recebendo aqui hoje, ele é professor de Educação Física formado pela Universidade de Mogi das Cruzes. Possui pós-graduação em Psicanálise do século XXI pela FAAP. Além disso, ele é psicanalista e especialista em terapia da revolução das virtudes, formado pelo Instituto Eduardo Casarotto. Também é especialista em pedagogia do movimento humano e pedagogia do esporte, ambos pela Unicamp. É especialista em administração e marketing esportivo pela Universidade Gama Filho. Atua profissionalmente como psicanalista, personal trainer, palestrante, professor e escritor. Criou os seguintes programas e cursos. Programa de preparação de corpo inteiro, que combina psicanálise e esporte na busca da saúde plena do corpo e da mente. Curso Performance, que une a psicanálise e o esporte para profissionais do esporte e da saúde mental. Curso Ensinando as Mentes, que combina psicanálise e esporte para professores de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e universidades. Curso O Jogo Interno, que combina psicanálise e esporte na saúde mental dos filhos atletas e aborda a responsabilidade dos pais e técnicos. É apaixonado por tecnologia e comunicação e é produtor do podcast dos canais Escola Cast, Pedala Cast Brasil e Guia de Emagrecimento. Eu estou falando de Anderson do Prado Pinduca. Seja bem-vindo novamente, mestre. Zulu, sempre um prazer enorme estar aqui compartilhando com você esse momento, trazendo aí um pouco do meu conhecimento e levando para casa um monte de conhecimento nessa nossa conversa. E eu espero, mais uma vez, que a nossa mensagem aqui, o nosso bate-papo, seja útil para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu sempre digo o seguinte, se você está acompanhando um assunto legal, independente que seja esse ou outro assunto legal, e tem uma pessoa que você ama, que acha que aproveitaria esse conteúdo todo, não deixa de compartilhar, né? De mandar o link para a pessoa, indicar o canal, não só do assunto que nós estamos tratando, mas na vida. Quando eu acho algo bacana, que serviria para alguém que eu amo, eu compartilho. Então hoje o que eu espero aqui é compartilhar mais uma vez esse momento. E para quem não está me vendo, eu estou aqui com uma camisa maravilhosa que eu ganhei do Zulu, que é uma camisa da AZ Running que está completando 9 anos. Então obrigado pelo presente, obrigado pela gentileza. Tenho certeza que essa camisa estará comigo em várias corridas, Zulu. Legal, olha, eu sou suspeito para dizer, mas caiu muito bem. Você tá mais bonito ainda com essa camiseta aí, viu? Vamos subir a montanha juntos aí que você me deve. Eu que já tive o prazer de participar de vários eventos seus, Amigos da Montanha, aquelas provas que a gente amava correr ali no Mogi das Cruzes. Precisa voltar, hein, mestre? Precisa voltar que ali eu conheci muita gente, conheci você e carrego como irmão essa amizade de muitos anos, né? Bom, sobre voltar com as corridas, eu ainda não tenho nenhum projeto nesse momento para que aconteça. Mas não dá para negar que realmente, Zulu, você foi uma das grandes pessoas que eu conheci nesse meio, né? Na montanha, como diz o nome no seu podcast, né? Eu conheci na montanha e hoje estou aqui compartilhando e, de fato, se Deus manda pra gente aí alguns irmãos de caminhada, você é um deles, cara, que eu tenho um amor muito grande por você, um respeito por você, e quando eu tenho essa oportunidade de encontrá-lo para conversar sobre corrida, sobre treinamento, sobre saúde mental, física, eu tô simplesmente assim, retribuindo o que Deus mandou. Ele mandou você e a gente trocar essa informação faz parte da nossa amizade, do nosso amor, cara. É isso aí. Pessoal, o Anderson Pinduca é um grande amigo, uma pessoa que tem me ajudado nessa jornada aí, me ajudou inúmeras vezes de uma forma que talvez nenhum irmão faria e você fez por mim. Seja na terapia, seja dando um apoio no podcast, né, ali trabalhando, ajudando na produção, na edição, na pauta,
eu posso dizer que se esse podcast ele está caminhando, você é uma das pessoas que está por trás desse projeto. Eu quero agradecer você por estar sempre disponível, com uma vontade imensa. E eu sou muito suspeito para falar de você, porque é uma pessoa que eu gosto muito, que eu aprendi a respeitar e admirar muito, né, durante essa jornada. Poucas pessoas sabem o meu maior sucesso. Eu tô sempre brigando com a balança, tá, mestre? Tô sempre... Eu nasci com quase 5 quilos, né? Eu nasci pequeno. E não é desculpa, não. Eu já nasci grande já. E onde que eu tive maior êxito assim, no processo de emagrecimento foi quando você me apoiou e a gente começou ali, através da psicanálise, fazer terapia. E entendia que não era um mecanismo somente físico, né? Tinha muita coisa por trás. Doeu bastante, umas pancadas. Não fala assim que você assusta, Zulu. Mas depois fica bom. Depois... A análise, né? A análise ela é sensacional, né? Primeiro, para as pessoas que não conhecem a psicanálise, é interessante entender que quando a psicanálise nasce, lá no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, com Sigmund Freud, ele já traz a psicanálise como a cura pela fala, a cura pelo amor. Então, o que é uma análise? Se não a entrega de um analista, né, de um psicanalista, a escutar o outro e a doar o amor para o outro, né? Quando a gente tem as ferramentas técnicas, né, do que é a psicanálise e tudo o que encampa esse mundo de estudos, o que faz a diferença, Zulu, é o amor entregue, é a escuta entregue e o manejo, né? O que não deixa de ser técnico, porque o fundamental, cara, é que a pessoa tenha essa identificação. Inclusive, né, uma curiosidade para todos vocês, se você vai num analista, um psicólogo, um terapeuta, seja de qual for, se não existe uma empatia, se você não olhou para a carinha dele, olhou para a carinha dela e não sentiu que ali você vai estar à vontade para compartilhar suas intimidades, não dê continuidade ao tratamento. E eu falo isso para quem chega no meu consultório, para quem faz um atendimento às vezes online. Se a pessoa não se sentiu à vontade em falar, em estar junto, se não teve empatia, a gente continua sendo amigo, se não é, a gente pode até virar amigo, mas não pode ser analista, não pode ser analisando e analista. Por quê? Porque existe uma necessidade da entrega, da fala que sai de dentro, aquela intimidade que você não compartilha com ninguém e você vai ter que expor ali. E alguém vai ter que escutar, sem julgamento, sem condenação, ajudando você a analisar aquilo que você viveu, aquilo que lhe pertence. Então, já fechando essa dica, é isso. Se você não se identificou com a pessoa do analista, não dê continuidade. E conosco, né, Julu, já vinha de uma trajetória das provas, da admiração que eu tinha com os cuidados que você tinha com os seus alunos, né? Depois você veio para fazer o curso Performance e fez as 4 vezes que eu lancei, você estava comigo nas 4 vezes, porque a cada momento do curso a gente cria algo novo, vive algo novo e você sempre trouxe muito para compartilhar com quem fez a jornada. Então, daqueles momentos, a gente foi fortalecendo, né, uma relação. E ter participado, né, desse momento da sua análise e te ajudado, né, com relação à nutrição, à compulsão pela alimentação, para que você entendesse os mecanismos que te levavam àquele sofrimento, pô, eu fico feliz demais, fico contente de ter dado certo, sempre me coloco à disposição, não só sua, mas de todos os seus alunos, as pessoas que você ama, porque eu acredito nisso, Zulu. Eu acredito muito que a saúde, hoje, inclusive, né, quando eu ouço falar assim, olha, o esporte faz bem para a mente, isso é uma meia-verdade. Porque fazer esporte, movimentar o corpo, sim, realmente ajuda na sua saúde mental. Mas é necessário que você faça um tratamento na saúde mental para que você tenha condição de viver plenamente ali o seu movimento corporal. Então são 2 ambientes que merecem de cuidados profissionais. Um lado com o profissional da área do esporte,
O outro lado com o profissional da área da saúde mental. Eu estou falando aqui em especial de um psicanalista. Legal. Eu fui aqui pesquisar, porque eu sempre lembro de você. E aí eu lembro de uma música do Belchior, a Divina Comédia Humana. Porque eu fui goleiro durante 15 anos, né? E não tem algo mais angustiante que o goleiro na hora do gol, né? Na hora que ele toma o gol. E aí a música diz: estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como um sol no quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque um amor é uma coisa mais profunda que o encontro casual, né? E quando você fala da psicanálise, da terapia, você sempre coloca o acolhimento, o amor, né? Esse entendimento do ser humano. E isso você fez comigo. Acho que eu brinquei que doeu porque a gente tem que lembrar algumas coisas do passado, Sim. que são que causam os traumas, que a gente não sabe, de forma inconsciente, a gente está ou correndo demais, ou comendo demais, ou sempre demais. E a gente, na verdade, está procurando um prazer ou uma fuga naquilo que a gente nem sabe o porquê. E aí você me ajudou de uma forma que eu pude enxergar o que eu não conseguia ver. Nós somos seres angustiados, né? Temos uma angústia no nosso dia a dia. E é engraçado, cara, quando alguém chega assim e fala assim: olha, eu não quero mais ter angústia, eu tô sofrendo com a minha angústia. E aí eu falo assim: olha, é mais difícil tirar sua angústia, porque para nós não termos angústia, nós teríamos que nascer vaquinha, nascer cavalinho, nascer um gatinho. Por quê? O animal não tem angústia. Né? Por que ele não tem angústia? Porque ele nasce pronto. Né? O Sartre traz isso, George Forbes reproduz isso nas suas obras. Quando nós nascemos, o ser humano ele nasce completo. Aliás, o animal ele nasce completo, né? Ele existe com uma essência pronta. O animal já tem uma essência e ele vai viver. O ser humano não, o homem não. Ele nasce incompleto e ele vai construindo a sua essência no decorrer da sua vida. Então, essa incompletude nos causa angústia. Então, nós temos angústia. Que bom que nós vivemos com essa angústia, porque é um sinal que nós somos humanos, que a gente vai buscar. Agora, essa angústia ela pode nos trazer muito sofrimento. Quando nós entendemos através da psicanálise quais são os motivos das nossas angústias, a gente consegue se livrar da dor extrema, de um sofrimento que nos traz um mal-estar. Né? Então, quando Freud traz lá o mal-estar na sociedade, né, o mal-estar na cultura, ele traz esse fragmento desse mal-estar que nós vivemos e tem um motivo para isso acontecer. E a análise vai te ajudar a entender quais são os motivos, né, do seu mal-estar, daquilo que não tem nome e nunca terá. Se eu for nominar o porquê que você comia tanto, por que você comia exageradamente, por que você corria demais, por que você negava o exercício, por que você era agressivo, por que a diferença do outro te faz mal, né? Às vezes a gente olha alguém assim e fala: nossa, esse cara é tão arrogante. O quanto daquela arrogância você gostaria de ter a coragem de externar e não tem, né? Isso te faz mal e você, por mecanismos inconscientes, psíquicos, você acaba sofrendo. Então trazer isso para fora, né, para a luz, causa dor, né, causa incomodação, mexe na ferida, mas depois que você compreende, fica muito mais leve, é muito mais tranquilo a sua jornada quando você entende o porquê que você está fazendo aquilo. E a psicanálise, ela traz isso e nos ajuda, Zulu, principalmente, cara, a entender que muitas pessoas que negam o movimento corporal, elas negam por um fator psíquico inconsciente. Ela não está negando simplesmente porque eu não gosto de exercício. A gente pode contar uma série de histórias aqui, mas uma delas é que eu vivi num ambiente bem assim inesperado. Logo no início da minha jornada, essa história é muito comum que eu sempre compartilho. Eu fui cortar o cabelo e o menino que cortava meu cabelo lá, ele era mais gordinho assim.
E ele falou, pô, tô vendo essas paradas aí que você anda fazendo, cara, da mente, da saúde mental. E é muito louco isso aí, cara. Mas eu não consigo ir na academia, não. Eu não curto, cara, na academia. Eu falei, entendi, cara, mas você faz exercício? Ah, às vezes eu faço alguma coisa sozinho. Mas academia não rola. Bom, aí é inevitável, né? O analista, ele começa a analisar e conduzir uma conversa e começa a manejar. E eu comecei a falar com ele sobre algumas coisas mais distantes e de repente eu cheguei na infância desse garoto. Ele, na pré-adolescência, era discriminado demais. Ele era gordinho, então nem pro gol ele ia. As pessoas riam dele, ele não tinha namoradinha, não podia achar que gostava de alguém que já era motivo de gozação, de zoada na escola. Então todo o ambiente que existiam pessoas, ele sofria uma discriminação, um abandono, um afastamento. Essa associação é que fazia com que ele não ia para a academia, porque ele temia pessoas, ele temia aquela dor que ele sentiu na infância. E aí, conversando com ele, eu falei isso para ele, eu falei, pô, cara, será que realmente você nega o exercício ou você nega as pessoas? Porque não é fácil você enfrentar um ambiente com um monte de gente sabendo que eles podem te colocar à margem, que você não tem o padrão de beleza que eles gostariam que tivesse. Aí ele olhou e tal, eu falei, mas aí tem um detalhe. Hoje você é um adulto, você não é mais uma criança indefesa. Você consegue se defender caso alguém te maltrate. Zulu, eu fui embora e depois de 1 mês e meio, 2 meses, voltei a cortar o cabelo lá. E aí ele falou assim, tem que te contar uma parada. Eu falei, que parada que você quer me contar? Eu emagreci 4 quilos. Nossa. Pô, bacana, né? 2 meses, 4 quilos. O que aconteceu, parceiro? Tô indo na academia. Eu falei, opa, me explica aí, o que tá pegando? Cara, eu entendi aquela parada que você me falou. E é verdade, mano. Não tem nada a ver os caras lá. Eu vou lá, mano. E eu fui, encontrei uns caras legais, o professor lá me orienta. Tem uns mala, mas entre mortos e feridos eu tô lá. Então, olha que parada louca. Ele negava, era a quantidade de pessoas no ambiente. O medo dele era aquela reprovação social que ele sentiu na infância, ali na pré-adolescência. Então, quando isso não deixou de ser uma sessão de terapia que resolveu para ele um problema que era frequentar ambientes com mais pessoas. Então a terapia, cara, ela é sensacional. A psicanálise nos dá essa ferramenta que o esporte não dá. Que é a ciência do esporte, ela nos explica, Zulu, quais são os benefícios fisiológicos, quais são os hormônios liberados, para que serve cada uma das coisas. Então, fisiologicamente, cara, se você perguntar para qualquer pessoa, se a gente sair daqui agora, aqui na rua, alguém passando, você fala, é legal fazer exercício? A pessoa vai falar, lógico que é, mano, faz bem, pô, fica bom. Tá, por que você não faz? Exatamente nesse ponto, você já deu uma introdução aí. O nosso tema é, se você sabe que o exercício faz bem, por que você não pratica? Que é o tema, o título do seu segundo livro que você vai estar lançando aí. Se você sabe que o exercício faz bem, por que você não pratica? E muitas pessoas, elas só praticam quando o médico diz: você precisa fazer a prática de exercícios, porque senão a sua saúde vai ficar pior do que está. Muitas vezes elas não escutam, os educadores, os profissionais de educação física não escutam um profissional do movimento, mas escuta o médico. As pessoas, elas fazem o exercício com medo de morrer? A humanidade tem isso como um dos grandes medos, né? De forma geral, a humanidade tem uma dúvida que ninguém ainda conseguiu explicar e provar que é assim, o que é assado, que é o que acontece depois que você morre, né? Ninguém sabe. É uma incógnita. E quando a gente pega os tempos éticos, você vai lá para o século 8, 6 antes de Cristo, nós tínhamos uma relação com o cosmos, né? Com o natural. Então nós nos satisfazíamos acreditando que nós viraríamos um pó cósmico, parte dessa natureza. Quando a gente tem o cristianismo, né, a partir do século II para o século III,
você tem um outro fator de convencimento de relação ética, que é o ressuscitar, o continuar a vida depois, né, da morte. Então você ainda tem a vida eterna. E isso é um princípio cristão, né? Depois de Cristo, com todos os relatos, você vê lá algumas direções onde isso supre um pouco do nosso medo da morte. Já para o século XVIII, para o século XIX, Zulu, a gente tem uma relação muito intensa, ética assim, né, e social com a ciência, com o iluminismo. Então a ciência nos traz um afastamento da morte. Nós vivíamos 50 anos, depois 60, depois 70, agora mais de 75 anos, né? Então 90 anos, a gente já espera viver 100 anos. Pô, então esse iluminismo, a ciência nos afasta da morte. Em algum momento, a gente começa a viver uma relação onde essa incomodação, esse medo da morte, ela se satisfaz por meios diferentes, mas é uma incomodação. Por que eu estou citando tudo isso? Porque quando nós chegamos no médico e ele fala, se você não fizer, você morre, e aí você vê nego começando a fazer o exercício, e nego, entenda, né? O ser humano branco, preto, alto, baixo, a galera começa a se movimentar quando o médico fala que ele vai morrer. Por quê? Nós trazemos isso historicamente, o medo do desconhecido, que é a morte. Então, no livro, tem um trecho que eu falo muito, sim, de forma assim, muito clara sobre as portas de entrada para o movimento corporal. Nós tiramos os rótulos das modalidades esportivas e entendemos que o corpo precisa de movimento corporal. E eu falo assim, ó, você pode fazer por amor, por gosto. Eu gosto e vou fazer. Deixei de lado, estava preguiçoso, mas eu gosto e eu vou fazer atividade física. Eu posso fazer isso. Não vou chamar de medo, porque o medo vai repetir, né? Eu posso fazer por gosto, eu posso fazer por algum receio da minha saúde não estar bem, então eu faço de uma forma que eu acho que é possível, mas não gosto muito, já vi alguém fazendo, mas não é a minha praia, eu não quero, e você faz uma escolha em fazer por uma necessidade, né? E você faz uma escolha por uma obrigação, que é quando o médico chega e fala, ó, agora você ou faz ou morre. Então, não é o discurso que nós devemos usar, não. Mas o medo da morte leva as pessoas a se movimentar. Agora, a negação, Zulu, ela tem uma outra origem, né? A negação ao exercício, muitas vezes, não é só a preguiça. Isso é importante a gente compartilhar aqui. A negação ao movimento corporal, ela é muitas vezes oriunda de um trauma. Eu vou falar uma coisa simples que acontece com muita gente. O que o pai fala para a criança quando ela começa a andar e depois de começar a andar, começa a correr? Qual é a frase que você mais ouve? Cuidado. Cuidado. Cuidado, mas cuidado com o quê? Cuidado que você vai cair. Você vai cair, você vai bater a cabeça. Você vai bater a cabeça, você vai se machucar e pode morrer. Olha a fixação da mensagem. Tudo que está no ambiente, movimento corporal, corrida, lazer, brincar, o prazer pela corrida está sendo sintetizado em se continuar, você pode morrer. A gente não sabe disso, mas isso fica no inconsciente. Quando você vira um adulto, o que significa correr, Zulu? Cuidado, medo. Cuidado, você pode cair, você pode escorregar, você pode morrer. Então, você começa a negar o movimento corporal, não simplesmente de uma forma consciente, eu não gosto, não vou, mas de uma forma inconsciente, porque a mensagem registrada é, depois de um movimento, ou durante o movimento, você pode cair, se machucar e morrer. Então, esse tipo de análise, a educação física, o esporte não traz para nós. A ciência do esporte não compartilha isso. Quem compartilha isso? É a psicanálise. E lembrando, a psicanálise não vai falar para você se movimentar. A psicanálise não cuida do atleta, do esportista, ela cuida do ser humano. Em especial, no meu caso, o que acontece? Como eu sou esportista, eu fui atleta, eu me identifico com o público esportista. Então eu faço uma análise do ser humano.
E eu escolhi uma coisa. Eu escolhi entender que o movimento humano é necessário porque todo o sistema fisiológico funciona melhor quando eu estou em movimento. Então é uma escolha minha. E em algum momento é óbvio que eu transmito isso para as pessoas. E qual momento? É no momento da sessão, da terapia? Às vezes sim, mas normalmente não. Eu transmito nos meus hábitos, na minha condição corporal, nas postagens que eu faço nas minhas mídias sociais. Então quem é o meu analisando, ele sabe que eu corro, que eu pedalo, que eu jogo futebol, que eu gosto de tênis. Por quê? Porque a todo momento eu estou fazendo alguma coisa. Então ela vem junto, mas são coisas assim, separadas. Se um analisando fala para mim, eu não quero fazer exercício, eu não vou me movimentar, eu quero só cuidar da saúde mental, tá tudo bem. A escolha é sua. Mas você precisa entender o porquê que você nega. E por que que eu acho importante, Zulu, a questão da saúde física? O nosso corpo é o nosso único instrumento para viver a vida aqui na Terra. Sem o nosso corpo, eu não vivo aqui na Terra. Nesse plano não tem vida sem o corpo. E o corpo, para ser um corpo que eu consiga utilizá-lo para o lazer, para as necessidades profissionais, para o ir e vir, ele tem que ser um corpo saudável. Né? O quanto de saudável? O suficiente para eu viver bem minha vida. Tem gente que vive bem com 6% de gordura e tem gente que vive bem com 20% de gordura. E tem gente que vive bem com 40% de gordura. Agora, não dá para negar que com 40% de gordura você compromete algumas situações. Brincar com teu filho, fazer um exercício aleatório com seus amigos, ter uma relação sexual com seu marido ou com a sua esposa, ou seja, com quem for, né, com seu parceiro ou com a sua parceira. Então, o corpo físico ele é o instrumento necessário para se viver. Então, eu não consigo dizer que a pessoa não precisa cuidar desse corpo. Eu acho que precisa sim. E a psicanálise, unida ao esporte, ela proporciona você entender as questões psíquicas e eu consigo mostrar para você uma porta de entrada para você fazer o movimento corporal. Legal. Pinduca, você falou sobre a negação do exercício físico. Eu sei que é complexo, mas eu preciso fazer essa pergunta. A motivação para a prática física, do movimento, do exercício, passa, então, necessariamente por uma mente saudável? Vamos dizer, o analista ele não consegue olhar só o que você me pergunta, Zulu, é difícil, é muito difícil. O que é motivação, né? A gente precisa começar a entender algumas coisas, né, que são preceitos, assim, que são fundamentos da nossa fala. O que é motivar, Zulu? Quando eu trabalhei na escola com os alunos, eu falava assim, olha, o que é importante para você aprender? Eu perguntava isso para os alunos. E eu recebia muitas respostas assim, ó, importante é estudar muito. Importante é se dedicar muito. Importante é o professor ser inteligente. Importante é o professor ser um cara legal. Importante é o quanto você dedica do seu tempo. O importante é quanto você abre mão do lazer para aprender. Então, são vários fragmentos, assim, ó, vários itens que para mim são secundários. Porque se eu não querer, e querer precisa de uma determinada energia depositada nesse lugar, você fala assim, eu não gosto de matemática, mas eu quero aprender isso. Ainda que seja para aprender e não voltar aqui nunca mais, mas eu quero aprender, porque quando eu aprender, eu posso sair desse lugar. Eu não preciso ficar aqui. Então eu quero aprender. E aí, quando você quer, meu amigo, pense em vocês que estão nos acompanhando. Quando você quis fazer alguma coisa na sua vida, quis aprender uma música, um esporte, quis aprender algo. Zulu, não tem tempo, não tem preguiça, não tem dificuldade, não tem desafio que você não supere quando você diz eu quero aprender. Então, às vezes, quando a gente fala de motivação, eu acho que tem que ter trabalho primeiro. Luc Ferry,
é um filósofo, já foi ministro da Educação na França, ele aborda esse tema dizendo que a gente está tentando inspirar essa geração. E eu também sou pai, eu também vivo isso. A gente quer achar uma inspiração para o seu filho fazer vôlei. A minha filha joga vôlei. Então, ela quer jogar vôlei, eu quero inspirá-la. Eu jogo vôlei com ela na frente da minha casa, eu levo ela num parque pra gente jogar vôlei, eu compro um tênis para ela jogar vôlei, eu compro equipamento de segurança para ela jogar vôlei, e eu tô tentando buscar inspirações. Vou levá-la num jogo profissional. Zulu, eu não vejo esse caminho como o melhor caminho, como diz Luc Ferry. Eu compartilho com ele que o primeiro contato é o trabalho. O que é o trabalho nesse contexto? É o querer. Se a minha filha falar que quer aprender vôlei, se eu não der nada disso pra ela, cara, ela vai descolar uma bola, vai brincar na parede, vai começar a fazer toquinho, manchete na parede. Então, o querer, ele é muito importante para nós. Esse querer tem que estar desbloqueado. Aí sim a psicanálise ajuda. Ele tem que estar desbloqueado dos seus possíveis traumas inconscientes. Mas é como a física. Quando a gente vai movimentar um corpo que está inerte, parado, é lei da inércia. Eu preciso colocar mais força para começar a rolar essa pedra. Depois que ela começou a rolar, eu posso diminuir a energia, a força depositada naquele lugar. Então, quando eu estou nesse contexto de vamos ter motivação, irmão, vamos ter trabalho. Você quer? Quer. Então você vai trabalhar. Você quer ser um bom leitor? Ah, eu quero. Então você vai ler 5 livros no mês, mano. Vamos pegar 5 livros, 4 livros. Você lê um por semana. Ah, mas é difícil, né? Ler 4 livros. Pô, eu não leio nada. Não, mas você quer. Então põe trabalho, põe energia e começa a ler. Tenho certeza, cara, quando chegar no 3º mês, você não vai ler 4 livros por mês. Você vai ler mais. Porque ler, passou aquela fase dura, difícil, depois vai ficando fácil. Pensa uma corrida. Vamos trazer para o nosso ambiente da montanha aqui, que é o seu podcast, é o nosso podcast aqui na montanha. Correr na montanha, Zulu, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não é pouco difícil, é muito difícil. Eu fui corredor de asfalto, eu gosto de correr na montanha. É muito difícil, mas depois que eu entendo a corrida, depois que eu ralo para entender como funciona, às vezes, não conseguir correr, porque correr na montanha, às vezes, é não correr. É caminhar na montanha. E isso me causava um desconforto muito grande. Como que eu vou caminhar na montanha, cara? Não, eu saí para correr, eu tenho que correr. Quando eu entendo, depois de muita cabeçada, de muito ralar, de muito trabalho, eu entendo o que é correr na montanha, cara, não me tem prazer maior. Eu corro no asfalto, mas o que me dá prazer é correr na montanha. E por que me dá prazer? Porque eu entendi, eu passei a fase. Ah, mas você foi motivado por quê? Eu não fui motivado, eu queria. Eu queria viver aquilo. Eu queria sair do asfalto e ver qual que era essa conexão. Passo por um período de intenso desejo de querer. E aí a psicanálise, como eu disse, ela tira as travas e eu simplesmente ponho a minha energia ali. Então não tem análise, cara, que vai deixar o cara atleta, que vai deixar a pessoa magrinha, que vai deixar o cara sem sofrimento, sem angústia. Não tem análise que vai tirar isso tudo. Só vai ensinar a pessoa a administrar isso tudo na vida dela. Então, o não querer, o não poder, porque eu quero correr, mas eu não consigo correr. Eu estou fazendo aqui uma análise, né? Hoje uma aluna falou comigo, ela falou assim, semana passada eu não consegui treinar. O balde da minha vida pessoal transbordou. E aí eu te pergunto, o não conseguir correr, o não conseguir sair da inércia, está ligado, totalmente ligado à sua vida pessoal. E aí quando eu falo de motivação, não vai ter motivação porque o balde está transbordado? É que a gente divide, Zulu, algo que é indivisível, né? Que deveria se não dividir. Como assim? Nós temos uma vida pessoal, uma vida profissional e uma vida atlética, esportiva. Nós vivemos esse dualismo, né? Essa dicotomia, essa divisão, fragmentando a nossa vida. Né? E hoje
A cada dia que passa, a cada dia que eu estudo um pouco mais da psicanálise, da filosofia, eu entendo. Não dá para dividir. Qual era a grande discussão há poucos anos com as mídias sociais? Eu posso postar a minha corrida no meu canal que eu falo de saúde mental? Eu posso no meu perfil profissional, seja ele qual for aí o mecanismo que eu utilize, a mídia que eu utilize, postar o momento da festa, o momento que eu estou confraternizando com a minha família? Pô, a minha vida pessoal interfere no meu trabalho? Ou quando eu chego no trabalho eu deixo de lado minha vida? Eu vivi isso, você também viveu, nós temos a idade muito próximas. Quando você chegar na empresa, deixa a sua vida pessoal, familiar em casa. Zuluco, quem que consegue fazer isso? Ninguém. Pensa bem. Por isso que o Luc Ferry, ele escreve sobre a felicidade dizendo que ela não existe, a felicidade plena. Nós vivemos fragmentos, momentos de felicidade, momentos de prazer. Por quê? Se você faz tudo certo, mas o seu filho está doente, você não vai ser feliz. Então, quando eu penso nessa relação, na minha vida pessoal, ela interfere na minha vida. É a mesma vida, não tem interfere, é a mesma vida. O atleta, e aí a gente fala de saúde mental, por quê? O atleta tem que administrar o seu momento de treinamento, o seu momento de competição, administrar com o seu momento pessoal, o seu momento profissional, salário que caiu, emprego que perdeu, oportunidade que não aconteceu, venda que não realizou, vendeu e não recebeu. Cada um tem a sua dor, né? Vida pessoal. Cara, se eu tenho algum conflito com as minhas filhas, como que eu vou sair para treinar bem? Se eu tenho algum conflito com você, meu amigo, brotherzão, irmão, acabamos de falar da nossa amizade. Se eu dou uma espanada com você, como que isso não vai interferir quando eu for atender alguém? Né? Você sabe que na psicanálise, logo no começo, né, tinha uma cartilha, né, dizendo, alguns psicanalistas, né, pós-freudianos, foram colocando uma cartilha com as condutas de um psicanalista. Uma delas é interessante, que você não podia atender ninguém que ficasse num raio, sei lá, de 1 quilômetro da sua casa ou do seu consultório, porque você poderia encontrar com essa pessoa no bar, numa lanchonete, no mercado, e ela ia ver você de um outro jeito, não como analista. Então, o que você ia colocar no seu consultório tinha que estar bem posicionado, o seu divã tinha que estar voltado para a porta, porque se a pessoa ficasse com vergonha, ela saía sem precisar olhar para você. Essas formalidades, cara, não fazem sentido numa análise do século XXI, numa psicanálise do século XXI. Eu analiso você caminhando, correndo, eu até chamei isso de clínica pública de psicanálise. Eu analiso você pedalando, fazendo um lazer. Eu analiso você que é meu amigo, porque eu tenho que entender ali nas relações de transferência, de contra-transferência, que o psicanalista ele é o sujeito suposto saber. Jacques Lacan já trouxe isso. Sujeito porque ele é um ser humano, ele está ali. Suposto saber porque eu tenho um conhecimento, mas eu não sou nada além disso. Eu me coloco fora desse lugar, eu não vou trazer uma transferência do que eu fiz, do que deu certo para mim para compartilhar com você. A análise não é isso. Então, se o analista ele tem condição de separar isso tudo, ele consegue atender um irmão, uma mãe, um pai. É mais difícil, mas ele consegue analisar um marido, uma mulher, um irmão e o outro, né? E aqui nesse assunto que nós estamos tratando, e eu estendi demais até, é que não tem separação, cara. O ser humano é um, né? Vai interferir? Vai interferir. Vai ter que motivar como? Vai ter que motivar primeiro pelo trabalho, vai ter que motivar pelo querer. Se ele não estiver bem em casa, vai ter interferência sim. Ah, não treinei porque eu não estava bem, meu marido, minha esposa, meu filho. Ô parceiro, tudo bem, mas é uma escolha. Se você quer treinar, eu estou para servi-la. Mas é uma escolha sua. Legal. Você vai falando e vai surgindo aqui várias perguntas, né? Mas eu quero agora... Vamos fazer uma análise aqui. Eu vou colocar eu como autorreferência aí, tá? Eu corria sempre. Terça, quinta, sábado e domingo.
Fazia provas de 20, 30, 35 km. De repente, isso começou a minar. Começou a diminuir esse ritmo de treino e ritmo de prova. Praticamente eu voltei à estaca zero. Isso significa que eu não estou bem mentalmente? Eu me preocupei tanto tempo com o físico e não cuidei da mente, porque você acabou de dizer que não tem como separar. Eles andam em conjunto. Quando eu faço tudo certo, mas deu errado, significa que eu estou com alguma aresta a ser aparada na parte mental? Zulu, a todo momento, cara, nós somos seres que a todo momento nós vivemos algo novo. Se eu fosse fazer uma analogia aqui, né, que não é minha, mas eu só estou reproduzindo, nós podemos voltar no mesmo lugar do rio para se banhar. Mas jamais, jamais nós nos banharemos na mesma água do rio. Eu lembro que no Senai, cara, olha que interessante, tinha uma máquina que se chamava plana. E na plana, o movimento ele era retilíneo. E a gente falava que o movimento era, ele vai e volta, vai e volta. Até que um dia o professor falou, não, a plana nunca vai e volta. Ela vai e vai. Cara, eu tinha 14 anos, aquilo pra mim ficou, sabe, na minha mente martelando. Porque eu falei, não, ela vai e volta. E aí um dia eu fui falar, professor, desculpa, mas não dá, tá errado, mano. O negócio vai e volta, não é que vai e vai. Ele falou, não, sempre vai e vai. Por quê? Quando nós analisamos essa peça num planeta que está em movimento, no espaço, essa ferramenta ela vai num espaço, volta num outro. Então ela vai num e vai no outro, e vai no outro, e vai no outro. Sempre ela ocupa um espaço novo. Por que eu estou trazendo essa fala? Porque nós sempre ocupamos um espaço novo. Todo momento nós estamos precisando rever o que nós estamos fazendo, como nós estamos. Eu treinava terça, quinta, sábado e domingo, de repente deixei de treinar. Tem algum problema mental? Não sei, cara. De repente não tem nada errado. Você só tem uma demanda para um outro sentido, para um outro lado, e você vai ficar um mês sem treinar. Aceitação. Aceitação do que mais, né, talvez o que anteceda a aceitação é você ter um entendimento de qual é o seu momento. Eu vou dizer uma coisa de hoje. Hoje nós estamos gravando aqui numa quinta-feira. Eu tive um compromisso pela manhã e vim para cá para a gravação. E eu gosto de treinar exatamente nesse horário que nós estamos agora gravando, que é o período da tarde. Eu me sinto bem correndo nesse horário. Eu não corri hoje. Então, eu tô mal hoje, porque hoje eu não fui correr, ninguém vai ver uma postagenzinha minha correndo? Não, cara, eu tinha um compromisso com você e com as pessoas que estão nos acompanhando de fazer a gravação. Então hoje eu não tô mal de mente, eu só tenho um compromisso, né? Agora, o que a gente pode mensurar nessa relação para ajudar as pessoas que estão do outro lado aí nos assistindo ou nos ouvindo? Quando essas atitudes se repetem e causam algum comprometimento pessoal, seu ou de alguém, você precisa rever. Então, por exemplo, se eu começo a não treinar mais e começo a comer demais e entrar naquele lugar do sedentarismo, ganhando peso, isso está fazendo mal para mim, isso está fazendo mal para as minhas filhas, porque eu já não quero mais brincar, estou desanimado, não estou mais afim. Nesse lugar de comprometimento nas relações sociais ou no comprometimento com você, é importante que você faça uma análise. Espera aí, esse ponto aqui acho que está ultrapassando. O profissional da saúde mental pode te ajudar. Se for necessário, até um psiquiatra, se você tiver num período, num momento de depressão, de momento depressivo, talvez tenha que ser um psiquiatra, mas eu digo que um psicanalista pode te ajudar a enxergar isso, a entender que não tem nada errado ou que tem alguma coisa errada sim. Então, o lance, fiquei um mês sem treinar, cara, tô zoado? Não sei, meu. Pode ser que não esteja zoado, você só tá trabalhando igual um maluco e naquele momento você escolheu, você precisou fazer aquilo, tá tudo certo. Agora, tá comprometendo a sua saúde, a sua vida,
a saúde das pessoas que você ama, a vida das pessoas que você ama, esse lugar de comprometimento é um lugar para você ficar atento e aí buscar um auxílio, uma ajuda de um profissional. Então esse é o ponto, você fazer essa análise e entender se o que você está deixando de fazer está sendo prejudicial a você ou alguém próximo, porque o que eu escuto é mais ou menos assim. Quando eu corria, eu era mais feliz, não era tão estressado, não era tão nervoso, não era tão agressivo. E aí realmente está tendo um prejuízo, né? O exercício físico, né, o movimento corporal, ele proporciona para nós a liberação de vários elementos, de várias substâncias, de vários hormônios, que nos traz aí uma sensação de prazer, visto a dopamina, a serotonina, que é a relação do prazer, o amor. Aí você vai entender a adrenalina, noradrenalina, enfim, vários elementos que nos trazem uma sensação de bem-estar. Tá? Então, fisiologicamente, quando você deixa de se movimentar, você está deixando de regar o seu corpo com os elementos que podem trazer o bem. Isso é um item. Agora, quando a pessoa deixa de fazer o exercício, além das relações fisiológicas, ela deixa de viver muitas vezes o seu momento presente. Nós já falamos isso numa edição aqui no programa anterior a esse, que nós não temos o passado. O futuro ainda não é. Quer dizer, nós também não o temos. Nós temos o nosso presente, o momento que a gente vai viver agora. Quando a gente vai para o esporte eu entendi isso, entendi que é um momento sensacional para a gente viver o momento presente. A gente não dá a próxima pedalada, né? Você não chega na linha de chegada sem pedalar no momento, no exato momento ali presente. Você precisa correr, precisa olhar para o chão, precisa não tropeçar, para você fazer força e para você escolher onde vai pôr o pé. Então, o esporte ele nos traz para o momento presente. Estar no momento presente é viver a vida. Quando a gente deixa de viver o esporte, às vezes a pessoa fica tão presa no passado, né, por um erro ou por algo que ele acha que ele é culpado, ou na angústia de um futuro que ele não controla, ele só tem uma sensação de controle, mas não controla nada, e aí ela foge do presente. Aí ela fala assim, pô, mas eu deixei de correr, eu tô tão mal. É lógico que você vai estar mal, você está deixando de viver um momento presente, que é o único momento que você tem para viver, você está no passado ou está no futuro, e você deixa de regar o seu corpo com todos esses elementos que eu falei e outros que também são liberados. Legal. O que eu tenho mais feito é recomendado às pessoas a fazer terapia, porque a gente tem uma preocupação tão grande, né, com o corpo, com a parte estética, e esquece dessa parte fundamental que é a mente. Esse equilíbrio ele é essencial, porque o que eu percebi, o que nós podemos perceber, é que sem a cabeça o corpo não vai funcionar. Olha como a gente já divide naturalmente, né? O corpo e a mente. Nós, quando eu falo num único, né, num uno, que não tem a divisão, é cuidar das duas partes, né? Isso que você fala é sensacional, porque buscar o entendimento psíquico, a terapia, eu atuo pela psicanálise, eu acredito nisso, mas existem outras terapias aí que são sensacionais, que eu sempre digo, Zulu, que tudo é bom para alguém em algum lugar do planeta. Isso faz com que todo mundo tenha o seu espaço, né? Então, quando eu encontro um espaço para o cuidado, né, da saúde mental, da saúde física, cuidado do ser humano, eu começo a viver um pouco melhor. Não tiro minhas angústias, porque se tirar a angústia, morre, parceiro. Não tem jeito. Você vai ter angústia, você vai ter sofrimento. Só que você lida melhor com isso, você administra melhor. E eu acho que a grande sacada é essa, né? A gente passar por aqui um pouco melhor, contribuindo com o outro, ajudando o outro, recebendo uma ajuda. E esse exercício é difícil, cara. Nesse sistema que a gente vive, mercadológico, de quem tem mais, tá mais bacanão, tá mais feliz, é duro, mas eu acho que é o caminho, cara. A gente cuidar, sim, da saúde psíquica, da saúde física, cuidar do ser humano, cara. Não descartar o ser humano. Não dá pra ser ora atleta, ora pai, ora parceiro, amigo, ora filho. Não, nós somos uno. É uma pessoa, cara. Eu sou tudo em todo lugar.
Não tem como separar, né? Não separa. Não tem o Zulu corredor, não tem o Zulu host, não tem o Zulu escritor, poeta, seja lá o que for, é um só. Meu amigo, tudo tá ali, né? Tudo tá ali. Eu li uma frase esses dias num livro do Rubem Alves que foi interessante, cara. Ele era um encontro da Cecília Meirelles com não me lembro agora se era o Vinícius. Bom, eu não me lembro agora, mas era um encontro de dois escritores, onde um escritor não foi nesse encontro. Ele marcou o encontro e desistiu do encontro. E aí ele falou, pô, não acredito, cara, como que ele não foi no encontro com a Cecília? Ela esperava, e aí quando ele encontrou esse escritor, que não está me falhando a memória agora, daqui a pouco eu me lembro aqui, ele diz o seguinte: a minha obra, ela é muito mais do que eu, e eu não quis decepcionar a minha leitora, então eu a amo. Fernando Pessoa deixou de ir no encontro com a Cecília Meirelles e disse isso: minha obra é muito mais do que eu sou, e eu não quis decepcioná-la. O que eu quero, né, trazer com essa fala, Zulu? Que as nossas obras, elas de fato, elas transcendem. Elas às vezes são muito mais do que nós somos, mas nós somos parte dessa obra. Então, o encontro, a convivência, ainda, né, respeitando totalmente o fato que eu acabei de trazer, ainda que você espere muito mais do Pinduca, autor, escritor, eu tenho que me colocar à sua presença. Eu tenho que me colocar disponível a você. Porque a minha obra é parte de mim. Por mais que ela seja mais do que eu. E você precisa, do outro lado, entender que a minha fragilidade, ela existe. Então, se a minha obra é mais do que eu, tá tudo bem, mano. Eu sou esse cara. E é por isso que eu tô aqui compartilhando hoje esse podcast com você, sem querer decepcioná-lo com as minhas obras que eu ando aprontando por aí. E eu vou querer você presente mais algumas vezes, porque a hora não nos espera, voou, né? Foi um bate-papo sensacional. Eu, antes de encerrar contigo, eu vou pedir para o Igor Calazans. Nós vamos fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não estaria aqui com esse projeto que está no 8º episódio agora. Estou gravando com você o 8º episódio. Começamos agora no final de janeiro, início de fevereiro, e já estamos aí no 8º episódio, né? Eu quero agradecer à Autoescola Ideal Suzano, são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para sua empresa ou para sua casa. Ar-Condicionado é com a 2R. E a LA Studio? Você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para evento e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanha nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipo de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? Quantas fotos nós fizemos já na montanha, Pinduca? Nossa, não dá para contar, não. A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. Pinduca, deixa aí as suas redes sociais, os seus canais. Você está toda semana lá fazendo uma live. Você tem material extenso no YouTube, lá tem tanta coisa ali que está disponível para as pessoas. Você é uma pessoa que ajuda muita gente, eu conheço parte dos bastidores. Agradecer você e deixa aí uma última palavra, suas redes sociais, fale mais sobre os livros e muito obrigado e quero você aqui novamente. Nossa, Zulu, quero reforçar aqui a minha alegria em estar compartilhando com você e com todos os seus ouvintes, telespectadores aí, esse momento aqui no Na Montanha. Dizer que no YouTube, Anderson do Prado Pinduca, tem lá mais de 120 lives
sobre psicanálise e esporte, bastante conteúdo aí. No Instagram, né, o @pinducaprado, sempre tem uma publicação sobre a saúde mental, saúde física. E dizer, Zulu, que eu estou à disposição das pessoas, né? Hoje eu trabalho como terapeuta, atendendo online, então pessoas que não estão na minha cidade, que estão fora de Mogi, São Paulo, fora do Brasil, muitas vezes, eu atendo online, eu atendo fisicamente, eu tenho uma rede de palestras voltadas para professores de escolas, como você disse lá no começo, palestras para clubes de formação ou para atletas profissionais. E isso tudo, cara, é um pouco do que eu posso fazer para contribuir com a saúde do outro. Então, seja saúde mental, saúde física, entre em contato, eu estarei à disposição para tentar ajudá-lo no que for possível e dizer que esse cuidado, né, que você teve em me trazer, em abordar esse tema, ele é a cada dia, né, mais latente no mercado do esporte, no mercado geral, na sociedade, Zulu. Porque, como eu disse já, nós não podemos separar o ser humano. Nós temos que entender as nossas dores, aprender a lidar com elas, para que elas não sejam um fardo insuportável na nossa vida. E é isso que eu venho trazer e agradecer aos ouvintes, porque só faz sentido existir o Na Montanha podcast se existir alguém do outro lado prestigiando, ouvindo. E se você que está ouvindo, está assistindo essa live, acha que isso faz sentido para você ou para quem você ama, não deixe de compartilhar o link, compartilhar o canal, porque é assim que esses projetos vão crescendo e vão chegando, como eu sempre digo nas minhas transmissões, nos 4 cantos do Brasil e do mundo, através do seu compartilhar. Então, obrigado, parceiro. Será um prazer retornar, quando possível, aqui para bater um papo. Quando eu lançar o livro, faço questão de vir aqui no lançamento, trazer e bater um papo com você. Muito obrigado, cara. Legal. Pinduca, você falou isso agora, eu estava pensando essa semana, né? Uma forma de contribuir com Na Montanha, com o podcast, é você compartilhar, é você repassar o link para os amigos, é curtir, é fazer ali o algoritmo funcionar. E às vezes eu estava pensando essa semana, né? Porque a gente investe tempo, investe dinheiro, tem os parceiros, tem toda uma situação. E eu falo, poxa vida, eu tenho tantos amigos e parece que tem muita gente que não curte o nosso trabalho. Mas a gente está aqui para aqueles que curtem, para aqueles que gostam, e está tudo certo. Nós não vamos ser unanimidade, né? Então, se você gosta do podcast Na Montanha, compartilha, curta, comentem, dê sugestões. Nós vamos conversar com todos aqui. Já trouxemos aqui Influência Digital, trouxemos o Togumi, treinador da Seleção Brasileira, José Virgínio de Moraes, Anderson Pinduca, Milane, vamos trazer aqui a Gabi Nutricionistas, vamos trazer o Joel lá de Curitiba, vamos trazer corredores, vamos trazer corredoras, nós vamos trazer fotógrafos, vamos conversar com todo mundo. Então isso aqui é para você, é um aprendizado, é uma aula. O que o Pinduca nos deu aqui hoje é uma aula sensacional e eu não tenho dúvida, se você colocar isso na sua vida, as coisas irão mudar. Ninguém veio aqui passar a mão na cabeça, viemos aqui falar a realidade. Tá tudo certo, você vai ganhar e vai perder. Você precisa saber passar pelo processo e curtir a jornada. Isso é o mais importante. Então, como ele falou, sem vocês não teriam Na Montanha. Vocês são a parte importante desse projeto. Quero agradecer ao Igor na técnica ali, Igor Calazans. Um abraço e até a próxima. Valeu, Zulu.